Gostaria de chamar o nosso próximo panelista, o Dr. Fábio Moura, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado em Ciências da Saúde também pela Universidade de Pernambuco, professor de endócrino na mesma instituição e preceptor da residência em Endocrinologia e Metabologia do Instituto de Medicina Integrada de Pernambuco, professor Fernando Figueira. Então, Dr. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de solicitar a todos, inclusive, só mais um segundinho, que mandem as suas perguntas aqui para todos os nossos panelistas. Teremos um momento de debate ao final das exposições. Mande sua pergunta no chat, clica aqui embaixo, mande nas outras redes sociais para a gente. Teremos tempo para falar de todas elas depois. Doutor Fábio, por favor. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar toda a comissão organizadora pelo evento, um evento tão relevante que traz informação de tão alta qualidade. Me pediram para comentar um pouco sobre o termo diabesidade, sobre a questão da diabesidade, suas consequências, seus desafios e sua importância. O termo diabesidade se refere à ocorrência concomitante, simultânea, de obesidade e diabetes, no caso, diabetes do tipo 2, que é, sem sombra de dúvida, a mais prevalente, responsável por 90% dos casos de diabetes no mundo, né? E, segundo a literatura, a primeira pessoa, não há um consenso, mas possivelmente a primeira pessoa a usar esse termo foi o professor Paul Zimet, há mais ou menos 25 anos atrás, por volta de 2001. E esse termo foi se popularizando, hoje é de cunho comum. É, obviamente, multifatorial e é, obviamente, muito importante porque tanto obesidade quanto diabetes vem aumentando de maneira exponencial. Já foi citado aqui que, embora as doenças crônicas não transmissíveis, obviamente, elas não são transmissíveis, mas tem até um artigo do New England que brinca questionando isso. Na verdade, ele faz um jogo com a questão, o artigo 4 do New England, salvo engano, 2007, que ele mostra essa projeção e mostra que se seu parceiro, se seu melhor amigo ficar com obesidade, desenvolver diabetes, o seu risco aumenta. E quanto mais próximo essa relação, maior o seu risco, por motivos óbvios. Ele vai influenciar diretamente o seu estilo de vida, o que você vai fazer, o seu lazer, o seu tipo de atividade física. Então, é multifatorial. Tanto um ambiente obesogênico, com uma dieta cada vez mais ocidentalizada, com um sedentarismo cada vez maior, com cada vez mais estresse, com as pessoas cada vez dormindo menos, uma qualidade de sono pior. Quando você soma tudo isso, você vai ter essa explosão de casos de obesidade e de diabetes. Se a gente pegar o Atlas de Obesidade, que foi publicado agora, semana passada, né, da World Obesity Federation, os números são estarrecedores. E as projeções para ali, para 2035, a gente vai ter algo em torno de metade da população mundial, 4 bilhões de pessoas com sobrepeso ou obesidade no mundo. Aqui no Brasil, 45% da população. Número mais estarrecedor ainda, onde isso mais cresce, entre criança e adolescente, que tem uma implicação grave, que é a exposição. Se a gente considerar a variável tempo de exposição a um fator, qualquer que seja esse fator, quanto maior o tempo de exposição, maior a chance de repercussão. Tem um estudo publicado no New England em 2021, ganhou o artigo do ano, que é do pessoal do Today Study Group, mostrando que quem desenvolve diabetes tipo 2 aos 14 anos de idade, antes dos 30 anos, 2/3 tinham complicações neuropáticas, metade tinha complicação renal, 40% tinha complicação em retina, ou seja, um comportamento muito agressivo, realmente devastador. A gente sabe que obesidade não é risco só para diabetes, é risco para câncer, talvez hoje seja o principal fator de risco, substituindo tabagismo, é a principal causa de doença hepática crônica, ganhou de hepatite C, possivelmente também tomou o lugar do álcool como principal causa, então a doença hepática metabólica é a principal, e que a hiperglicemia, a resistência à insulina agrava isso aí. Tem a questão da doença cardiovascular, diabetes também, sem querer chover no molhado, principal causa de cegueira não traumática, principal causa de amputação não traumática, principal causa de doença renal,
e as duas estão intrinsecamente relacionadas. A obesidade é o principal fator de risco para diabetes tipo 2, especialmente distribuição de gordura. Se a gente pegar IMC como fator para considerar, a gente já vai ter um número esclarecedor, mas a gente pegar percentual de gordura, e o estudo Return, publicado, acho que ano passado, no Lancet, que é um segmento, um desdobramento do Direct. O Direct mostrou que pacientes com obesidade que perdiam peso, se ele perdesse 15% do peso, ele tinha 86% de chance de remeter diabetes. O Return mostrou que para paciente com sobrepeso, se ele perder 10% de peso, ele vai para 60% de remissão de diabetes. Obviamente, pacientes com menos de 5 anos de diagnóstico, obviamente, paciente que tenha função de célula beta residual preservada, que não usa insulina. Então, diante de um contexto tão aterrorizante, a gente tem que ter fóruns como esse para tentar caracterizar, para tentar informar, para tentar pressionar o poder público para que atue não só na questão de esclarecer, mas também na questão de favorecer, de diminuir imposto, por exemplo, de fruta, de legume, de fornecer remédio. Acho que um grande desafio que a gente tem é fornecer tratamento farmacológico no âmbito do SUS para a obesidade. Então, em resumo, é uma condição extremamente importante. Se não for tratada, vai quebrar o sistema de saúde para breve e urge que a gente faça alguma coisa. Mais uma vez, eu queria parabenizar, não quero extrapolar o tempo e fico à disposição também para os debates. Um abraço, Ronaldo. Muito obrigado.